Anos da Revolução Francesa. Foi um movimento que mudou os destinos da humanidade. E ainda hoje, 2 séculos depois, influencia povos e nações. Para conversar com a gente sobre a Revolução Francesa, está aqui a professora Janete Ruiz de Macedo, do Departamento de História da FESP. Bom dia, professora. Bom dia, Paula. A história não é muito assim uma disciplina pronta, acabada, né? Vem mudando com o tempo. Dentro desse conceito, qual é a nova interpretação dessa Revolução Francesa? Bem, basicamente nós temos assim 2 importantes interpretações, né? Uma é a interpretação marxista, ponteada pelo professor Alberto Sobu, considerada assim mais tradicional. E a segunda é a chamada revisionista, que inclusive está sendo lançada uma obra agora do professor François Furet, que é o Dicionário Crítico da Revolução Francesa pela Nova Fronteira. Dizem que a França de 2 séculos atrás era semelhante assim ao Brasil em problemas sociais. A senhora concorda com isso? É bem parecido. Inclusive, o reitor da Universidade de Brasília, o professor Buarque, né, ele disse que no Brasil cada presidente é um Luiz. E no poder, cada um deles coloca uma maioria trabalhando para uma minoria apadrinhada. Quer dizer, não muda muita coisa. A Revolução Francesa foi exportada para vários países. Qual é a presença da França revolucionária no processo de independência do Brasil? Nos livros didáticos, a maior parte dos livros didáticos mostra assim, uma presença muito marcante das ideias iluministas no processo de independência e em outras revoluções da América Latina. Porém, acho que é preciso ter assim, um cuidado maior nessa colocação, porque a aristocracia colonial era essencialmente monarquista, né, não via com muito bons olhos a Revolução Francesa, por ela também ser antirreligiosa, né, pregar isso precisa ser estudado com maior cuidado. E o que está sendo feito agora, por exemplo, agora houve um congresso em Sorbonne, né, sobre a América Latina perante as ideias da Revolução Francesa. E inúmeras universidades brasileiras e também da América Latina, como em geral, apresentaram trabalhos tratando sobre esse tema. Então, não é um tema pronto ainda, que não se pode assim, afirmar de forma categórica essa influência marcante, né, das ideias iluministas durante este processo de independência. Existe algum programa especial para comemorar na FESP essa Revolução Francesa? Na FESP nós estamos programados para final de agosto um seminário intitulado 200 anos de Revolução Francesa, né? E temos já assim algumas figuras acertadas. Por exemplo, o professor André Joly, arido cultural francês, né, do Consulado da França, ele estará conosco fazendo uma palestra assim, didática, ilustrada. Teremos também o professor Cid Teixeira, que estará aqui falando sobre os ecos da Revolução Francesa no Brasil, e uma série de professores da FESP estarão também discutindo essa influência das ideias francesas no Brasil. A Revolução é cheia de personagens de rica biografia. Robespierre, Danton, Mahatma e Antonieta. Qual desses você tem mais fascínio por ele? Eu gosto mais de Danton. Por ele ser assim, ele foi radical, porque ele foi da época dos jacobinos, pertencia ao clube dos jacobinos, mas ao mesmo tempo ele era moderado. Ele nunca foi a favor, por exemplo, da época do terror, a qual Robespierre é a principal figura, né? Você acha que está muito distante ainda aquele sonho da Revolução Francesa de igualité, fraternité, e como é? Liberté, igualité, fraternité. Acho que está muito distante. Em um artigo, né, do Jornal do Brasil, ele mostrava muito bem que, na verdade, o terceiro Estado, né, que era a classe desprestigiada, desprivilegiada na Revolução Francesa, ele hoje está presente de forma muito maior. Ele fez uma comparação entre o terceiro Estado e o terceiro mundo, né, que o terceiro mundo está em condições bem piores do que o terceiro Estado estava na França naquela época. Muitos países hoje ainda vivem o sofrimento assim de sonhar com a liberdade, né? Veja aí a China agora, que está num sofrimento terrível, e até o próprio Brasil. Muita gente aqui sabe que a gente ainda vive um certo sufoco econômico. O que você acha que pode mudar, considerando essa comemoração assim, dos 200 anos de uma Revolução Francesa, que marcou tanto? Acho que mudar talvez um pouco mudar a consciência, né? Se conscientizar da necessidade dessa mudança, né? Porque, de certa forma, a comemoração da Revolução Francesa tem sido até mesmo questionada na própria França, né? Nós vimos, inclusive, que essa igualdade nem nas comemorações do bicentenário está sendo feita. Inclusive, hoje pela manhã eu estava ouvindo que a França iria ter um banquete separado para os grandes, né, os poderosos, e os plebeus não iam ser nem convidados. Mas agora, perante
a grita internacional, os plebeus foram convidados, os países pobres foram convidados, mas vão ficar numa sala anexa, bem parecido com o que acontecia na época da Revolução Francesa. E ainda acontece hoje. Exatamente. Isso é hoje, é nas comemorações do Bicentenário. Pois é uma coisa um tanto quanto absurda ainda, né? O que você acha da França politicamente hoje? Eu acho que hoje nós podemos encontrar, assim, algumas, talvez, assim, deixa eu ver, algumas coisas boas que deixadas pela própria Revolução, né? Comumente a gente encontra nos jornais as notícias de que o regime socialista da França tem emprestado, assim, uma igualdade social, pelo menos, né? Uma igualdade educacional, e que vamos ver se a gente consegue empreender isso no mundo inteiro, porque está mais difícil. Né? Muito obrigada pela sua presença aqui. Logo. Os casos de meningite em Itabuna este ano aumentaram em relação ao ano passado. Foi o que informou o chefe do Serviço de Vigilância Epidemiológica de Salvador, Eduardo Age Carmo. O sanitarista veio a Itabuna a convite da 7ª DILIS e deu entrevista coletiva ontem à noite no Hospital Calixto Midrige. Na opinião dele, não existe um surto de meningite, mas uma necessidade de aumentar os cuidados médicos. E garantiu que a saúde pública tem condições de atender a todos os casos que apareçam. E o Jornal da Manhã volta na segunda-feira. Mas neste domingo você tem encontro com a gente às 10 horas no programa Palavra é Sua. Com a presença do secretário estadual, Pedral Sampaio, a gente vai discutir a privatização da SUBA. Até lá e um bom domingo para vocês. ZYA 302 TV Santa Cruz, Canal 4, Itabuna. Logo mais, 12h25, BATV, primeira edição.